Galerinha do sexto ano, continuo com saudade de vocês. Estou louca para revê-los, mas ainda não temos como, né? E hoje nós estamos para a nossa segunda semana, né, de videoaulas, na verdade. Então, eu gostaria que vocês pegassem a apostila de vocês, porque o nosso assunto hoje vai ser um assunto que eu acredito que vocês vão adorar, que é sobre a Grécia, tá? Então peguem lá. Grécia, formação e consolidação das cidades-estados, tá? Hoje vamos estudar então a história da Grécia Antiga. A cultura grega foi muito influenciada pelos povos que viveram na antiguidade. Foram eles os mesopotâmicos, os egípcios, os fenícios, hebreus e persas, tá? Alguns historiadores consideram a Grécia como sendo o berço da civilização ocidental. Tudo começa por volta lá do século 20 a.C. e vai até mais ou menos até o século 2 a.C. Foi na região sul da Península Balcânica que a civilização grega se formou, tá? Nessa região, as duas principais cidades-estados da Grécia são Atenas e Esparta. Agora, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse mapa que eu vou mostrar para vocês, Antes, porém, eu vou falar dos conteúdos que nós vamos falar, tá? Hoje. Formação do mundo grego, a lenda do Minotauro e a formação das cidades-estados gregas, tá? Então tá, agora sim, agora eu quero que vocês peguem no mapa, né? O mapa aí na apostila de vocês e verifiquem, vamos ler esse mapa, na verdade, né? Então assim, esses pontinhos pretos que vocês estão vendo no mapa são as cidades, tá? E aqui do lado direito tem uns retângulozinhos, né, com cores diferenciadas e com alguns povos. Eu gostaria que vocês olhassem ali no mapa e verificassem onde é que estão os dórios. Os dórios estão, né, ali nas cores verdes, tá? Eles se localizaram ali, ok? Foram ali que eles se localizaram, tá? Aí, a cor amarelada, meio laranjada, são os eólios, tá? E essa cor avermelhada aí são os jônios, tá? E aquela cor ali que parece um lilazinho ali, tá? São outros povos que não precisamos citar. Não que não tenha importância, mas é que não precisa citar nesse momento, tá? E eu gostaria também que vocês já fossem localizando aqui na parte verdinha, do lado esquerdo, embaixo, a cidade de Esparta, tá? E mais em cima, no vermelhinho, a cidade de Atenas, tá? Então, aí o nosso conteúdo, né? Vamos indo à frente. A chegada dos aqueus. Aqueus, gente, eram aqueles povos que falavam um idioma grego primitivo, tá? E foi por volta de 2000 anos antes de Cristo, lá no Peloponeso, né, onde está localizado Esparta. Já mostrei para vocês onde está localizado Esparta, lá no verdinho, tá? Beleza?
Então, continuando. Eu estava falando dos aqueus, tá? Os primeiros povos que eram de origem indo-europeu, tá? Mas o que é isso? Indo-europeu. O que quer dizer? O que quer dizer isso? O que quer dizer indo-europeu? Esse termo se refere aos grupos que falavam um idioma comum e que viviam em regiões da Europa e da Ásia, tá? O grego primitivo é um desses idiomas. Essa região do Peloponeso, que eu falei, que eu acabei de falar para vocês, tinha um solo pouco fértil. A temperatura era variada, o relevo era acidentado, né? Era difícil praticar a agricultura. O povo aqueu assimilou a cultura e as inovações tecnológicas cretenses lá no século XIV a.C., tá? Quando invadiram e dominaram a ilha de Creta. A miscigenação, lembra o que quer dizer miscigenação, né, galera? Mistura de raças, tá? Voltando. A miscigenação entre os dois povos originou uma cultura chamada de creto-micênica, porque a principal cidade desse período era Micenas, para onde foi transferida a maior parte das riquezas de Creta, tá? Ok até aí? Continuando. O comércio marítimo foi a principal atividade econômica praticada pelos cretenses. Tinha um sistema de escrita, gente, semelhante ao do egípcio. Semelhante, não era igual, tá? Era semelhante ao do egípcio. Knossos era a principal cidade de Creta. Era onde estavam a maior parte das riquezas se concentravam lá. Nessa cidade encontramos grandes obras arquitetônicas, tá? E devido a essa grandiosidade deram origem a uma narração sobre o castelo do rei Minos. O mito, tá? Do labirinto e do Minotauro, que eu vou passar para vocês também. Eu gostaria que daí vocês olhassem, né? Aqui, do lado esquerdo, o labirinto, né? Que se vocês forem olhar, seria muito difícil de alguém sair desse local, né? Porque você fica dando voltas e voltas e voltas e não encontra a saída, tá? Foi achado, né? Foi achado esse labirinto, né? As ruínas desse labirinto, na verdade, foi encontrado, né? Então, assim, sabe-se que realmente esse labirinto existiu. Agora, do nosso lado direito, está a figura do tão famoso Minotauro, né? Que a cabeça dele é de touro, né? É assustador porque é meio homem, né? E meio touro, né? Que devoravam meninos e meninas. Vamos lá, então. Segundo a lenda, o rei Minos, da cidade de Creta, né? Ele havia perdido seu filho, Andrógeos, tá? Na Ática. Aí ele resolveu se vingar. Começou a exigir tributo. Tributo é assim como se fosse impostos, tá? Contribuição dos atenienses. 7 meninos e 7 meninas atenienses que deveriam ser oferecidas ao Minotauro, tá? A fera vivia num labirinto, era um local cheio de aposentos, caminhos, igual os imensos palácios que eram grandiosos. Então, aí todos que entravam nesse labirinto nunca voltavam. Até que um certo dia, Teseu, um personagem heróico grego, matou o Minotauro e conseguiu encontrar a saída, usando uma estratégia. Ele foi muito esperto, ele sabia, né, que as pessoas não conseguiam sair
devido à dificuldade de encontrar a saída. Então, o que ele fez? Ninguém tinha pensado nisso, tá? Aí Teseu amarrou a ponta de um novelo na porta de entrada e foi desenrolando o novelo conforme caminhava. Ele fez isso para saber retornar. Com essa famosa lenda, a civilização cretense impressionou os antigos gregos, tá? Ok? A próxima imagem que eu vou mostrar para vocês, tá? A formação da Grécia Antiga. Na verdade, é só para a gente ter noção, né? Para a gente ter noção, mais ou menos assim. Eu já tinha dito para vocês, né? Os pontinhos são as cidades. Vocês vão ver ali embaixo, tá? Os triângulozinhos são os montes. Lá em cima dá para você ver o Monte Olimpo, tá? E essas flechinhas aqui provavelmente são a rota da civilização dos aqueus, ok? Aí você vê que ele é um tanto listradinho. Na apostila eu acredito que deve para vocês verem isso melhor, tá? É o centro de difusão da civilização aqueia, tá? O amarelinho é a ocupação dos eólios. O rosinha ali, não sei se é um rosinha, parece meio rosinha, é a ocupação dos jônios, tá? E aquela cor ali, que é uma cor neutra, que não sei exatamente que cor que é, mas é uma cor bem neutra, né? Bate para cinza, né? É a ocupação dos dórios, ok? Então tá. Aí, logo abaixo, vocês vão encontrar a Guerra de Troia, tá? Essa Guerra de Troia, a Guerra de Troia foi um conflito entre gregos e troianos. Tem filme que eu tinha comentado com vocês que nós íamos assistir, né? Mas no momento nós não podemos. Então, se vocês tiverem a oportunidade, gostaria que vocês assistissem esse filme, que sei que irão gostar, ok? Eu não vou falar sobre esse assunto. Por quê? Porque eu vou pedir para vocês uma pesquisa da página 45, tá? Para ser entregue quando retornarmos. Não esqueçam, galera, que pode ser digitada ou manuscrita, com capa ou com imagem, se vocês encontrarem, tá? Se vocês encontrarem, beleza, então. Aí nós vamos para as famosas cidades-estados, tá? Formação das cidades-estados. Vamos ver o que é isso, né? Como é que isso funcionava, se deu certo, como é que era isso. Então, assim, a organização que se tornou mais forte, né, que consolidou lá na Península Balcânica, após a invasão dos dórios, baseou-se na formação de comunidades pequenas, chamados de genos. Quem fazia parte desse grupo eram os próprios parentes, pois eles acreditavam ter descendência de um mesmo ancestral. Eles eram comandados pelo patriarca. Normalmente, né, era a pessoa mais velha do grupo. Nas comunidades chamadas de genos, todos trabalhavam juntos e a terra era comunitária. As principais atividades econômicas eram a agricultura e a criação de animais, ok? Essas pequenas comunidades acabaram se unindo devido à necessidade de se protegerem contra os inimigos, tá? Então deu origem às frátrias, que significa fraternidade. Essas frátrias se uniram em tribos e formaram uma cidade, tá?
Então, vou explicar para vocês o que é uma cidade-estado, tá? As cidades-estados gregas eram autônomas, ou seja, cada uma tinha uma forma de administração, o governo próprio, além de exército e até mesmo religião específica. Uma cidade não precisava de outra para a administração, ok? Cada cidade-estado da Grécia era chamada de polis, tá? No plural é poleis, ok? Além do centro urbano, elas abrangiam também a região rural dos arredores. Entre o século 8 a.C. até o século 6 a.C., a população das polis cresceram muito. Poucas pessoas se tornaram proprietários de terra, porque essas terras já estavam nas mãos de pequenos grupos de aristocratas. O que quer dizer aristocratas, tá? É um pequeno grupo de pessoas que integram as camadas sociais com grande poder político e econômico. Eles tinham o quê? Muito dinheiro também, ok? Econômico. Por essa razão, muitos habitantes dessas cidades migraram para outros locais em busca de melhores condições de vida, ok? Nós vamos agora passar, né, para uma cidade grega, né, Atenas. Eu já expliquei para vocês que não são Esparta e Atenas não são as únicas, tá? Mas nós vamos falar apenas dessas duas, ok? Atenas se formou na região sul da Península Balcânica, tá? Da Península Balcânica. E no auge de seu desenvolvimento, ocupou quase toda a planície da Ática em seu território. Predominavam os eólios e os jônios, tá? São somente esses dois povos, tá? Ok? Bem, a cidade de Atenas se desenvolveu ao redor da Acrópole. O que era a Acrópole? Acrópole, tá? É a parte do estado construída nas partes mais altas da região. Então, aquelas partes mais altas, né, são chamadas de Acrópole. Esse local também tinha um valor simbólico estratégico, pois dali eles podiam se defender melhor, né, contra os possíveis inimigos, tá? Era na Acrópole que se construíam os templos, e a outra parte é a Ágora, tá? Ágora, acento no A. Não é agora, tá? O correto é Ágora. Só para vocês fixarem. A Ágora era o local onde os gregos se reuniam para os acontecimentos políticos, comerciais e religiosos. Foi ao redor dessas áreas centrais que foram se construindo núcleos onde viviam os habitantes, né, da cidade. Foram erguidos ao redor muros com o objetivo de proteger a cidade das invasões, tá? Não dava para plantar cereais no solo da região de Atenas, porque era pouco fértil, tá? Apesar disso, nas colinas, eles cultivavam, né, era cultivados a oliveira e a videira. Vocês sabem, né, que a oliveira produz azeitonas e que são usadas para fazer, essas azeitonas, né, são usadas para fazer
azeite. E a videira produz uvas, tá? Que são usadas para fazer vinhos, ok? Tudo certo por enquanto? Vamos lá. Eu sei que é um pouquinho longo, né? Mas vamos ter paciência. Em Atenas, 4 regimes de governo foram experimentados. A princípio, dominava, né, a monarquia. O que é monarquia? Monarquia é o governo de um rei. Ele era o maior proprietário de terras da região. Depois, a aristocracia. Eram os descendentes dos reis, com poder político. As decisões que os aristocratas tomavam nem sempre beneficiavam a população, tá? Nem sempre. Que eram formadas por eupátridas, demiurgos, metecos e escravizados. Tá? Vocês vão me perguntar, é preciso decorar isso, profe? Não, não é preciso decorar. Só é preciso saber que era formada, né, por essa população, ok? E na tirania, o governante impunha suas vontades à população. Ele queria ser atendido e ponto final, ok? Em Atenas, iniciou-se uma crise por volta lá do século 6 a.C., tá? Os pequenos agricultores, artesãos, comerciantes e escravizados, que eram excluídos da política, exigiram mudanças que pudessem melhorar o modo de vida. Então, iniciou-se uma nova forma de governo, a democracia, que é o governo do povo. Vocês irão me perguntar, como assim? Aí eu vou responder para vocês. Os cidadãos elegem os seus representantes por meio de eleições. Aqui no Brasil, nossa forma de governo é democracia, ok? Democracia, como é que é? Então, agora é um outro assunto. Democracia ateniense. Como é que era essa democracia ateniense, tá? No ano lá de 594 a.C., Solon era o legislador ateniense. Mas daí vocês vão me perguntar, o que é um legislador? O que ele faz? Tá? Simples. O legislador é a pessoa responsável por elaborar leis que devem ser respeitadas por todos que vivem em uma sociedade. Agora, se vocês já sabem o que é um legislador, vamos retornar lá à democracia ateniense, ok? Solon tentou acalmar a crise que estava acontecendo em Atenas. Uma das propostas de Solon foi o fim da escravidão, porém, dívidas, um dos principais motivos da revolta das pessoas mais pobres, tá? Outra medida tomada por Solon foi que a população de Atenas deveria ser dividida de acordo com a renda e não por nascimento como era. Então, assim, se você nascesse rico, você tinha todas as regalias. Se você fosse pobre, azar o seu, tá? Quem beneficiou-se com essas medidas foram os comerciantes, tá? Claro que essas medidas propostas por Solon não agradaram os eupátridas, né? Eupátridas eram os proprietários e descendentes dos jônios. E perceberam que seu poder político iria diminuir. Assim, esse período do governo de Solon foi muito conturbado em Atenas. Muitos queriam organizar Atenas. Esse governo passou pela mão de vários tiranos que governavam sozinhos e faziam tudo que era necessário para garantir os interesses do governo. Já em 508 a.C., Clístenes chegou ao poder. Durante seu governo, funcionava da seguinte forma: a população ateniense foi dividida em 10 tribos, ou demos, né, como também eram chamados, tá? E como era o funcionamento da democracia ateniense, né? Com todos os órgãos para governar. Tinha o Areópago, que era um conselho especial formado por aristocratas que só se reuniam em períodos de crise e tinham amplos poderes.
e depois vinha a eclésia, tá? Que era a assembleia do povo que se reunia na ágora para resolver os problemas do povo. As soluções propostas eram enviadas para a Boulé. O que é Boulé? Boulé, ou Conselho dos 500, era um órgão formado por 500 cidadãos que foram eleitos por seu demo, tá? Para representá-los. Lembrando que demos quer dizer tribos, tá? E Elieia, que era um tribunal popular de Atenas, composto de 6.000 cidadãos que exerciam o papel de juízes. Clístenes, para evitar que surgissem novas revoltas sociais, implantou em Atenas o ostracismo, que funcionava da seguinte forma: se indivíduos fossem contrários à democracia ateniense, seriam exilados de Atenas por um período de 10 anos. Tá? Foi no governo de Péricles, em 461 a.C. e 431, né, que a democracia atingiu seu auge. Né? O que é auge? É o grau mais alto, né? A elevação, lá no topo. Todos os cidadãos tinham o direito de participar da eclésia e votar. As leis deveriam ser respeitadas por todos, e quem não aceitasse poderia ser mandado embora da cidade. Inicialmente, os cidadãos não recebiam salários para fazerem parte da vida política. As pessoas mais pobres quase não participavam, pois tinham que trabalhar e não tinham tempo para se dedicar à política. Quem participava da Boulé acabou tendo o direito de receber ajuda de custo. Mais tarde, os cidadãos que participavam da eclésia passaram a receber pagamento pela presença, tá? Ser cidadão era muito importante e valorizado em Atenas. Por isso, os atenienses tinham uma preocupação em formar cidadãos preparados para participar da vida pública. O menino começava a ser orientado, gente, desde criança para essa função, e tinha um amplo ensino. Na democracia em Atenas, todos os cidadãos poderiam participar das decisões políticas. Mas para você ser considerado um cidadão, tinha que ser homens nascidos em Atenas e tinham que ser filhos de pais e mães atenienses, ok? Aqueles homens que eram descendentes dos jônios, fundadores de Atenas, não tinham nenhum direito político e eram proibidos de casarem com mulheres atenienses. E ainda eram obrigados a pagar muitos impostos. Os homens considerados estrangeiros, aqueles que não eram descendentes dos jônios, eram eles os responsáveis pelas atividades artesanais, os serviços mais baixos, né, e comerciais, aquele que o cidadão ateniense não queria executar. Porém, vários desses estrangeiros acabaram se destacando como cientistas e intelectuais, tá? Atenas foi. Agora, outra cidade, né, importante, grega, é Esparta, tá? Esparta foi fundada pelos dórios por volta do século 9 a.C., na região da Lacônia. Eles expandiram seu território por quase todas as regiões vizinhas a Esparta, como a Messênia, isso por volta lá do século 8. As pessoas que viviam nas regiões conquistadas pelos espartanos eram transformados em servos, não possuíam nenhum direito, porém praticamente todos os trabalhos necessários para a sociedade espartana funcionar, quem faziam eram eles, ok? Já os cidadãos espartanos dedicavam-se à formação de bons soldados. A educação dos meninos em Esparta era totalmente diferente da educação dos meninos lá de Atenas. Lembram-se que em Atenas eles se preocupavam em preparar os meninos para a política?
tá? Ok? A sociedade espartana era composta de 3 grupos. Os espartanos, descendentes dos dórios, e eram formados para serem ótimos guerreiros. Os periecos viviam na periferia da cidade, nas redondezas, né? Eram livres, mas não eram considerados cidadãos e trabalhavam no comércio. E por último, os ilotas, tá? Povos transformados em servos pelos espartanos e seus descendentes, tá? A forma de governo que predominou em Esparta foi a oligarquia. Essa forma de governo se caracterizava por ser um regime que havia 2 reis, vindo de duas famílias mais ricas de Esparta, ok? Para ajudá-los a governar, tinha um conjunto de anciãos que era formado por cidadãos espartanos com mais de 60 anos de idade. Além dos reis e dos anciãos, a administração espartana era ajudada por uma espécie, né, de conjunto de prefeitos, tá? Então, galera, hoje nós vamos ficando por aqui, né? Vamos ficando por aqui. Eu quero passar, antes, porém, eu quero passar para vocês, né, uns exercícios, né? Uns exercícios para vocês, o exercício da página 45, né, que é uma pesquisa da Guerra de Troia, que eu já tinha falado anteriormente para vocês, que pode ser digitada ou manuscrita, né, com capinha básica lá, né, com imagens, se for o caso, se vocês encontrarem, tá? Hoje nós vamos ficando por aqui, né? E espero que vocês tenham entendido alguns pontos, pelo menos, né? Da Grécia. Espero que vocês voltem o mais rápido possível ao ritmo que vocês estavam acostumados, né? Ainda estou com muitas saudades de vocês e fico aguardando-os na próxima aula da semana que vem, tá? Beijos para todos.